Sejam bem-vindos, estamos de volta para mais uma edição de Uma Hora hoje com a presença de Miguel Borges, Presidente da Câmara de Sardual, com quem iremos falar até bem perto das 19 horas, pelo que pode acompanhar-nos, como habitualmente, pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a operadora televisiva Mel, sendo que aqui terá que carregar no botão verde do comando da sua televisão e marcar o código 92 9800. Depois também poderá acompanhar-nos a par e passo. Começamos por recuar até 1 de outubro de 2017, a altura em que a candidatura do Partido Social Democrata, precisamente com Miguel Borges ao leme, ganhou as eleições autárquicas, conquistando 56,13% dos votos, comparativamente com aquilo que aconteceu em 2013. Estamos a falar de um acréscimo na ordem dos 7%. E, como habitualmente, começamos sempre por olhar para estes números e, feita esta introdução, saúdo também o nosso convidado. Bem-vindo, obrigado pela sua presença e pronta disponibilidade. E, antes de mais, um excelente 2018. Olhando então para estes números, que leitura faz destes 7% à maior comparativamente com 2013? Muito boa tarde, eu é que agradeço o vosso convite, é sempre com muito gosto que aqui estou e também aproveito para desejar um bom ano a todos os ouvintes da Rádio Hertz, a todos os colaboradores, todos os trabalhadores, a todos aqueles que ao longo deste ano com quem nos vamos cruzar. E aquilo que foi o meu lema era desejar precisamente que durante o Natal e o Ano Novo pudéssemos ter um sorriso e que possamos repetir este gesto ao longo de todos os dias de 2018. Fica aqui o meu desejo para que possamos ter esse sorriso ao longo de todos os dias de 2018. Em relação à sua pergunta, claro que fico extremamente satisfeito pelos sardualenses não só continuarem a apostar naquilo que era o meu trabalho e o trabalho da equipa por mim liderada. É certo que eu era vice-presidente no mandato anterior, ou seja, quando me submeto à votação em 2013, já há conhecimento daquilo que eventualmente poderia ser a minha capacidade de gerir os destinos do Sardual. É claro que acrescentando a capacidade de uma equipa nova, uma equipa multidisciplinar, uma equipa com provas dadas em diferentes vertentes da nossa sociedade, no associativismo, na educação, no meio empresarial, na cultura. Por isso, em 2013 apresentámos-nos com esta equipa e agora em 2017 os sardualenses não só continuaram a acreditar, como reforçaram, alguns que teriam sido mais céticos eventualmente em 2013, reforçaram a nossa votação, o que nos deixa a nós uma grande responsabilidade perante todos estes que votaram em nós, mas também perante todos aqueles que acharam que outros, e é legítimo, claro, estamos em democracia, que outros teriam melhores condições para gerir os destinos do Conselho de Sardual. Por isso é uma grande responsabilidade, uma grande honra também, e principalmente uma grande honra gerir os destinos de um Conselho como Sardual. É sinal de alguma forma que a campanha da sua candidatura foi o último mandato? A campanha foi o período de campanha eleitoral. Exatamente. Não, porque há quem não acredite que numa campanha não nem consiga mudar as mentalidades das pessoas. Não. Eu acho que estamos num concelho pequeno, um concelho que vive muito, e ainda bem, das políticas de proximidade, um concelho onde nós nos conhecemos todos, onde nos conhecemos pelo nome, onde a proximidade e a nossa presença é constante, onde temos a porta do município aberta para recebermos os munícipes e, quando assim não é, muitas das vezes dirigem-se à nossa casa para apresentar os seus problemas. Por isso, este trabalho de campanha, que é importante, é, no fundo, para recordar que é um trabalho feito ao longo de 4 anos. E deixe que lhe diga que até nós, às vezes, nos surpreendemos em algumas coisas. E quando fazemos um programa, durante a campanha eleitoral, quando fizemos aquilo que era o conjunto de trabalhos, de obra, a diversos níveis, obra material e imaterial, neste primeiro mandato, também algumas das coisas nos surpreenderam pela quantidade e pela qualidade também. E se para nós às vezes até questionamos, mas isto já fomos nós que fizemos há 4 anos, isto não foi há mais, e que já tem mais tempo, isto foi do mandato anterior. Às vezes eu tinha essa dúvida, o que será com os sardualenses que não estão muitas vezes diretamente ligados a estas coisas. Por isso, o período de campanha é um período em que nós também aproveitamos para explicar
porque é que em 2013 fizemos um conjunto de propostas e elas ainda não estão resolvidas, é uma forma, e aí as pessoas questionam-nos, mas ao mesmo tempo recordamos, olha, não podemos fazer isto, mas fizemos isto, ou ainda não fizemos isto, mas vamos fazer, porque o orçamento é pequeno, a manteiga curta, então está nos nossos planos, está nos nossos projetos, mas, e como na nossa casa, nós temos que ir gerindo à medida que o orçamento familiar o permite, e assim é na Câmara. Antevê um mandato mais fácil enquanto Presidente de Câmara ou não? De maneira nenhuma, e os primeiros meses provam-no precisamente que não. São grandes desafios que nós temos pela frente. Nós temos desafios... Hoje não é fácil ser Presidente de Câmara. Seja em que Câmara for, eu recordo que há uns anos atrás, e quando se diz, e com todo o mérito, com toda a justiça, que nos primeiros anos destes 40 anos de poder autárquico muita coisa foi feita, é verdade, muita coisa foi feita, mas também é verdade que também se dizia que cada vez que um Presidente de Câmara ia a Lisboa vinha de lá com um saco de dinheiro, ou com obra feita, ou com obra prometida e executada. Hoje há um conjunto de regras, e muito bem, que têm que ser repensadas. Hoje há uma estratégia também, que é uma estratégia que não é local. Nós não pensamos hoje, eu não penso Sardual nos 92 km quadrados, eu tenho que pensar nos meus 92 km quadrados, mas numa região na qual estamos inseridos. Não é mais difícil, também não é mais fácil, é muito diferente, mas mesmo muito diferente. A globalização, o ritmo a que as coisas acontecem, a velocidade da informação, a rapidez com que as coisas acontecem, obrigam-nos a que estejamos com outro tipo de atenção, com outro tipo de concentração, com outro tipo de atualização em relação a tudo o que se passa à nossa volta, e que hoje, como digo, não é só o nosso concelho, é o nosso território, a nossa região e também o nosso país, e também já começa a ser um pouco a nossa Europa. A globalização traz também tudo isso. Somos Sardual, um concelho no centro do país, um concelho com 92 km quadrados, com 4.000 habitantes, mas aquilo que eu digo é que interioridade não é sinónimo de inferioridade, muito pelo contrário. Por isso, há muito trabalho, é um desafio muito grande, um desafio gratificante. Agora, eu sei, e a única coisa que nós prometemos aos sardualenses, não só em 2017 como em 2013, a única coisa que nós podíamos garantir que tínhamos capacidade de o fazer era oferecer trabalho, honestidade, muita dedicação, muito empenho. Isto é a única coisa que nós conseguimos prometer, porque a maior parte das coisas não dependem só de nós. Por isso nós não podemos prometer aquilo que não depende só de nós. Mas trabalho, empenho, honestidade, dedicação, isso é garantido. Agora, sublinhou que efetivamente Sardual e todos os outros concelhos, nomeadamente do interior, não dependem só deles. Essa sua máxima, que já aqui tinha repetido há algum tempo, nas últimas vezes que aqui tinha estado em estúdio, interioridade não é sinónimo de inferioridade. Quando diz e quando tem esta máxima, está ciente, como é óbvio, que nem todos pensam assim, nomeadamente quem tem o poder de decisão, o poder central, e nesta matéria, e já vamos mais à frente dar exemplos disso mesmo, o interior por vezes é esquecido comparativamente com outras realidades, sendo que esta máxima não é respeitada por todos. Bom, não é entendido, mas também por falta de cultura, de falta de formação, de falta de conhecimento daquilo que é na verdade o interior. Mas na verdade também nós temos um papel muito importante como autarcas, alertar, fazer chegar esta mensagem àqueles que estão menos bem informados. Vou-lhe dar dois exemplos concretos. Um deles foi, por exemplo, quando a Companhia Nacional de Bailados esteve no Sardual. A preocupação dos dirigentes da Companhia Nacional de Bailado era saber se as estradas eram boas para que os bailarinos não tivessem problemas de segurança. Ora, isto é de quem não conhece o nosso interior. Perguntar-se a 150 km de Lisboa, em Portugal, se há problemas de acessibilidade, se nas estradas têm condições, isto é uma pergunta feita por alguém que não tem a mínima noção daquilo que é o Portugal. Olha, então, para essas pessoas, o Portugal de hoje é o litoral e nada mais. Mas nós temos um interior com muita qualidade. Nós temos no interior equipamentos que não tínhamos há uns anos atrás. Temos Sardual, no Sardual assiste grandes espetáculos. Temos a
acessibilidade a muitas das coisas como temos hoje nos grandes centros, não só a nível de cultura, mas a nível de educação e de outras áreas mais. Agora, nós temos que lutar por isso. Não foi fácil no Sardual ter uma loja do cidadão, como outros sítios têm, que já temos há 2 anos. Não é fácil no Sardual termos o conjunto de ofertas culturais que nós temos. Não foi fácil no Sardual chegarmos à aprovação, que vai começar brevemente, a construção de uma escola como há nos grandes centros. Isto foi fruto de uma luta de muitos anos. Porquê? Porque, na verdade, nós temos um conjunto de governantes que estão no poder central e que não têm este conhecimento do interior. Deixe-me dar outro exemplo muito concreto. Espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, mas julgo que merece esta minha conversa. Quando, na inauguração da loja do cidadão, a senhora ministra Manuela Leitão esteve presente, juntamente com o ministro Mário Centeno e com a secretária de Estado. A senhora ministra disse-me que gostava muito de trazer outros ministros e outros secretários de Estado ao interior para que eles também percebessem que o interior é importante, que estas coisas também são importantes existirem no interior. E às vezes não há esta sensibilidade, porque a vida das pessoas não passou por aí. São pessoas, muitos deles académicos, que viveram nas universidades e depois saíram da sua universidade, do seu percurso académico, foram para outras universidades, têm corrido o mundo inteiro, têm feito os seus doutoramentos, têm uma linha direta entre Lisboa e Bruxelas, que por acaso passa por cima do Sardual, mas não se consegue ver o que nós temos. Por isso, isto não é nenhuma crítica, é uma crítica sim, mas não lhe dê a carga negativa que eventualmente possa ter. A vida é assim, e são pessoas de muita qualidade, mas que a vida não lhes permite que possam, infelizmente para eles, usufruir do interior como nós usufruímos. Agora há aqui mensagens que nós temos que fazer passar. Como disse, no interior nós temos muitas coisas boas que o litoral tem aos grandes centros, mas temos uma coisa que eles não têm. Nós temos tempo. E o tempo, cada vez mais, é algo que tem muito, muito valor. As nossas crianças saem da escola e, passado 10 minutos, 15 minutos, meia hora, estão nas nossas casas. Nós saímos do trabalho e, passado 10 minutos, 15 minutos, estamos em casa. Nós temos o tempo, e este tempo é de uma preciosidade enorme que não há nos grandes centros. Nós conseguimos, se for caso disso, sair do trabalho e pormos nas nossas vias de comunicação, ir assistir a Lisboa ou a Coimbra, então aqui na nossa zona, que estamos perto, podemos ir assistir a um espetáculo ainda durante o mesmo dia, porque não passamos as horas intermináveis nas filas de trânsito como passam as pessoas que vivem nesses tais sítios de grande qualidade, mas não é uma qualidade como nós temos no interior e que eu em nada trocava. Agora, uma coisa que nós temos que fazer, autarcas, e que temos a obrigação de fazer, é lutar para que um sardualense, seja ele da Tujeira, seja ele de Casos Novos, seja ele de Valhascos, tenha acesso ao mesmo que têm as pessoas nos grandes centros, porque somos portugueses, tão portugueses como o português de Cascais, como o português de Sintra, como o português do Porto ou de Lisboa ou de Faro, porque pagamos os mesmos impostos. Por isso, se pagamos os mesmos impostos, temos direito à mesma resposta perante o Estado daquilo que são os bens fundamentais e essenciais para a qualidade de vida. Muito bem, Presidente Miguel Borges, vamos então avançar, e antes de nos focarmos no futuro, nomeadamente em 2018, aquilo que está projetado, permite-me ainda recuar até 2017. Infelizmente é um assunto que não sai da nossa atualidade, nossa região, que diz respeito aos incêndios. O Sardual voltou a fazer parte do mapa de incêndios de 2017. Ainda há pouco falávamos em off, e confesso que pessoalmente nunca mais me esqueci desta sua afirmação, e o tempo deu-lhe razão. Sublinhou que a Proteção Civil tem pés de barro. E tudo isto bem antes das trágicas ocorrências de 2017. Felizmente a nossa região não atingiu esse nível de tragédia, ao nível de perdas de vida, mas há outros níveis de tragédia, como perder casa, perder um sustento. Teve razão. Infelizmente, como disse muito bem, eu há 4 anos, desde que sou Presidente de Câmara, é um assunto que me tem preocupado bastante pelo conhecimento que vou tendo destas matérias, e realmente tenho dito a diferentes secretários de Estado, de diferentes governos, diferentes ministros, na Associação Nacional de Municípios, em diferentes órgãos, que o nosso sistema de proteção civil está assente em pés de barro, e que um dia uma tragédia vinha aí. Eu disse isso várias vezes. Dos piores dias, senti muito mal,
quando aquilo aconteceu, o que aconteceu em Pedrógão, porque senti-me mal, até comuniquei com várias pessoas dizendo que foram afirmações também de circunstância, mas naquele mesmo dia ou no dia seguinte algumas pessoas me telefonaram dizendo: Presidente, o Presidente tinha razão, eu estive consigo nesta reunião e o Presidente alertou para estas situações. E estas situações aconteceram e podiam ter sido evitadas se lhe dessem ouvido. Mas permita que lhe diga que a maior parte daquilo que eu disse nessa altura mantenho. Continuamos a ter um sistema de proteção civil assente em pés de barro. Então ninguém aprendeu com os erros? Olha, por exemplo, Ciresp. Eu não consigo perceber se o problema do Ciresp está resolvido. Mas temos questões muito graves. Eu vou-lhe dar outro exemplo. As câmaras municipais têm que se pronunciar sobre a plantação de diferentes espécies, e aquela que normalmente se fala mais e levanta mais polémica, eucaliptos. O que é que nós fazemos? De acordo com os nossos instrumentos de gestão de território, PDR, nós dizemos se é possível ou não fazer aquela plantação naquela determinada área. Obrigatório, né? Tem 22 dias, temos que nos pronunciar. Muitas vezes, até porque o tempo não é suficiente para levar a reunião de Câmara, eu faço o deferimento de acordo com aquilo que é a informação do Gabinete de Proteção Civil e depois vai à reunião de Câmara a ratificar. Acredita que muitos dos pareceres negativos e um número não tão pequeno como tudo isso, mas o suficiente para ser preocupante, um número substancial dos pareceres negativos da Câmara Municipal depois passam por deferimento tácito, porque não há capacidade nas estruturas do Estado para analisar aquilo que é o nosso parecer e, de acordo com a lei, passa aos 30 dias a deferimento tácito e depois o proprietário, que contra aquilo que são os nossos instrumentos de gestão de território, consegue fazer as plantações. Acredita que algumas plantações que são consideradas ilegais, nem que seja pelo afastamento que não tem e que devia ter de acordo com o projeto das vias de comunicação, há gente que só não planta eucalipto no Alcatrão porque não dá, porque chegam mesmo ao ponto do Alcatrão. Acredita que nós notificamos, fazemos um auto de notícia e encaminhamos esse auto de notícia para o Instituto de Conservação da Natureza, para o ICNF, denunciando esta situação, porque é nossa obrigação como entidade fiscalizadora e que nada é feito e que hoje esses mesmos eucaliptos continuam a crescer no sítio onde não deviam crescer. Isto no Sardual, estamos a falar... Isto no Sardual, sim, mas de certeza que não é só no Sardual. Claro, de certeza que não é só no Sardual. Temos um conjunto de inatividade por parte dos responsáveis nacionais, e a resposta que nos dão muitas vezes é que não tem gente suficiente para dar resposta a tanta solicitação. Por isso há qualquer coisa que está mal, e que está mal não só em termos de floresta. Volto a dizer, outra questão para mim que também é muito importante e que não vejo resolvido é a responsabilização dos municípios em relação àquilo que é uma das competências do Presidente de Câmara. O Presidente de Câmara é o responsável máximo da Proteção Civil. Continuamos a ter neste país municípios que gastam mais dinheiro em festas e fogo de artifício do que na Proteção Civil. Continuamos a ter municípios que não têm profissionais para dar capacidade de resposta àquilo que possa ser uma ignição. Digo-lhe, nenhum incêndio começa grande. Este é o grande problema, muitas vezes, é pessoas perceberem... Nós falamos de incêndios grandes, mas o problema resolve-se pelos incêndios pequenos. Nenhum incêndio começa grande, os incêndios começam todos pequenos, começam numa pequena fogueira. O grande desafio, em termos de proteção civil, está também na capacidade de resposta que nós temos em relação àquela ignição. E muitos municípios do nosso país não têm esta capacidade de resposta. De tal forma que os bombeiros daqui da nossa região, e deixe-me que lhe diga que o Distrito de Santarém é um bom exemplo, porque eu defendo uma estrutura profissional obrigatória no âmbito da administração local. As câmaras municipais têm que ter uma tropa ao mando de um comandante cuja responsabilidade é o Presidente da Câmara para atuar nesta guerra que nós estamos a ter. E isto não existe. Enquanto não houver obrigação de cada município ter o número de profissionais de acordo com a tipologia e o grau de risco, de acordo com a dimensão do território e o grau de risco, nós vamos continuar a fazer de conta que estas coisas estão bem resolvidas e vamos continuar a pôr umas leis cá fora que não tocam no essencial. Mas deixe-me diga uma coisa, é verdade que o ordenamento da floresta é fundamental, mas o ordenamento da floresta temos que o começar a ordenar agora e bem, para que daqui a 20 anos, quando a floresta estiver, ou se for o eucalipto daqui a 9 ou 10 anos, não tenhamos os problemas que tivemos agora. Mas uma coisa é certa, infelizmente vamos continuar a ter incêndios, porque temos ainda hoje uma floresta desordenada e, infelizmente, vamos continuar a ter mão criminosa. Por isso, temos que nos preparar nestes três pilares. ICNF,
no ordenamento da floresta, depois o combate a incêndio propriamente dito, e depois também a prevenção e a criminalidade. E aqui deixe-me que diga, o nosso país tem um problema muito grave neste momento também, que é a falta de efetivos da GNR. Nós, é uma coisa que não é falada, mas é de uma enorme gravidade. Cada vez temos menos, os nossos territórios estão completamente desprotegidos. Não há GNR nos nossos territórios. O número diminuiu drasticamente. E isto é muito preocupante. Não há capacidade de defesa, nem sequer de resposta. Eu dou-lhe um exemplo concreto. Eu vi aquilo que podia ter acontecido no Sardual, aquilo que podia ter acontecido em Pedrógão, porque passado uns tempos houve uma ignição, houve um pequeno incêndio no Sardual. Eu, passado uma hora, fui lá com o comandante dos bombeiros e nem um GNR vi. E naqueles caminhos, naqueles estradões, vi uma quantidade de populares nos seus carros, para trás e para diante, a circular ao mesmo tempo que circulavam os carros de bombeiros. Na altura, falei com a senhora ministra de então e eu alertei-lhe porquê, porque dias antes tinha estado na Assembleia da República e já aí essa questão tinha sido levantada e a senhora ministra e o seu secretário de Estado disseram que não era bem assim. Aliás, tive esta discussão recentemente até com o próprio presidente do meu partido, que também me estava a desmentir, não estava a desmentir, estava a dizer que não era bem assim. E eu disse, não, é assim, passou-se comigo, ninguém me contou, eu estava lá, eu vi porque nós temos conselhos que uma patrulha da GNR serve 3, 4 conselhos. Isto é lamentável. Isto temos que pôr o dedo na ferida e chamar as coisas pelos nomes. Na verdade, nós estamos... desconhecimento pela realidade do interior. Voltamos ao tal desconhecimento pela realidade do interior. Voltamos ao desconhecimento da realidade do interior e voltamos também a não dar ouvidos a quem está no interior e que sabe das coisas. Mas também permita que lhe diga que muitas vezes nós, autarcas, também temos responsabilidades, temos que dizer estas coisas e chamar as coisas pelos nomes e não estar confortáveis nos nossos gabinetes. Eu aqui também acho que dos 308 autarcas do país, muitos, infelizmente, preferem não tocar nestas coisas, porque é muito confortável ter bombeiros que não sejam municipais. É muito confortável ter bombeiros voluntários, por uma razão muito simples. Mas também lhe digo, eu sinto-me envergonhado como português que corporações de bombeiros, para terem aquilo que é fundamental para o seu trabalho, e o seu trabalho é proteger-nos a nós, as nossas pessoas e bens, que tenham que fazer, por exemplo, peditórios nas rotundas ou fazer rifas para comprar, por exemplo, equipamentos de proteção individual. No Sardual, ninguém faz isso. Ainda não há muito tempo que a Câmara Municipal comprou 15 mil euros em equipamentos de proteção individual para os bombeiros. Por isso, isto tem-nos um custo. Tem-nos um custo que anda à volta dos 500 mil euros daquilo que é o nosso orçamento municipal. Cerca de 10% daquilo que são as transferências do Estado vai para a proteção civil. Agora, mas o caminho tem de ser este. E o Conselho de Sardual, por ser exemplar nessa matéria, não se sente prejudicado relativamente... Não é um conselho exemplar. Temos telhados de vidro como outros têm, não é um conselho perfeito. Eu sei que há muita coisa para fazer e temos que fazer também. Aquilo que está ao seu alcance tem procurado fazer. Sim, mas nós às vezes não temos capacidade para... Ou seja, não gasta o tal dinheiro em foguetes e festas, tem prioridades estabelecidas. Não, temos prioridades estabelecidas e a proteção civil é uma das prioridades. Eu, como Presidente de Câmara e responsável, quero dormir todas as noites descansados, como fiz ao longo da minha vida antes de entrar na vida política, e quero continuar que assim seja. Por isso, há responsabilidades que nós temos que assumir. Eu sou um claro defensor desta transferência de competências do Estado para as autarquias, porque acho que nós, com menos dinheiro, conseguimos fazer muito melhor que o Estado Central. Isto está mais do que provado. Agora, o que queremos, na verdade, é que eu sinto-me penalizado, o município de Sardual sente-se penalizado por isto, por uma razão muito simples, porque há a duplicação de financiamento em termos de proteção civil nos municípios que não têm bombeiros municipais, por uma razão muito simples, porque as associações humanitárias de bombeiros, e muito bem, e ainda bem que elas existem e são de louvar e de apoiar. Agora, essas associações são apoiadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Agora, os bombeiros municipais não têm direito a esse financiamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Ou seja, tudo aquilo que seja investimento municipal no âmbito da proteção civil sai do orçamento municipal. Os municípios que têm as associações humanitárias, é claro que há municípios que pagam e pagam muito bem e que cumprem as suas funções, mas além disso ainda há o financiamento por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, ao qual nós não temos direito. Por isso, há sim duplicação de financiamento nos territórios onde não há bombeiros municipais. Eu agora colocava perante até uma moção que foi aprovada na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que pedia o mesmo tratamento que o Governo está a dar a outros concelhos, infelizmente também afetados com os incêndios, apoios para a reconstrução de empresas, apoios para as famílias afetadas. Aqui o Médio Tejo vai mesmo passar todo ao lado deste conjunto
de incentivos, ou de apoios, por assim dizer. Incentivos é uma palavra mal emprega. Eu acho que é, aliás, nós vamos ter diferentes reuniões brevemente no âmbito da comunidade com diferentes secretários de Estado, onde esses assuntos serão analisados. Eu quero acreditar que foi um lapso de quem vai legislar e que estas coisas possam ser corrigidas, porque não faz sentido absolutamente nenhum. Há um determinado município que por acaso lhe herdeu, imaginemos, em abstrato, há um município, vamos lá ver, o fogo normalmente chama-se o incêndio imaginemos o incêndio Figueiró dos Vinhos. Esse incêndio pode percorrer uma quantidade de municípios que continua a ser sempre o incêndio de Figueiró dos Vinhos. Imaginemos que no concelho ao lado de Figueiró dos Vinhos há uma pequena indústria que herdeu. E como há essa linha de financiamento para o incêndio de Figueiró dos Vinhos, esse concelho, que até só lhe herdeu aquela pequena indústria, infelizmente, não é? Vai ter direito a esse financiamento. Mas o município, como uma ação, não vai ter. Em que herdeu aquilo que herdeu. Porquê? Porque não é esse município de Figueiró dos Vinhos, não é esse incêndio, como não é Figueiró dos Vinhos ou outro nome, ou Pedrógão, como quiserem, Pedrógão, como não é, como Vila de Rei não tem, como o Sardual não tem, mas também o Sardual é verdade que foi feita a pergunta se nós não tivemos uma área florestal que ardeu, mas de todo não se compara absolutamente nada com a infelicidade que os outros colegas tiveram, e foi só uma obra do acaso e da sorte, porque quando o fogo vem grande, ele é que manda. Não é possível, é muito difícil alguém conseguir controlar, como aquilo que eu vi este ano, ninguém consegue controlar uma coisa daquelas, quer dizer, é impensável, as coisas vêm de todo lado, só mesmo eu costumo dizer que o fogo acaba quando ele quiser, mas eu acredito que isto é tão caricato, que eu não acredito que não haja bom senso para voltar atrás com esta situação. Eu tenho esperança que haja este bom senso. Por isso, é uma situação que vai ser resolvida, foi um lapso que aconteceu e que, de certeza absoluta, que vai ser posta no lugar. Muito bem, então, Presidente, vamos avançar para o futuro e permita-me perguntar-lhe o seguinte, finalizando 2018, que metas espera ver concretizadas para o seu concelho? Finalizando 2017? 2018. No final de 2018? No final de 2018. Bom, no final de 2018 quero que não haja incêndios, primeiro. Quero que as obras da escola estejam bem encaminhadas. E quero que a nossa estratégia, que a vamos apresentar brevemente, um plano estratégico, um plano que incide muito naquilo que é nossa estratégia no âmbito do turismo, da fé e da religiosidade, do património da fé e da religiosidade, toda essa nossa estratégia que andámos a semear durante o primeiro mandato, começa a dar frutos. Dar frutos como? Através da criação de postos de trabalho, através da fixação de empresas. Quero também que o hotel da Casa Grande seja uma realidade, o início da obra este ano, por isso, assim como a recuperação do antigo colégio, assim como a recuperação dos prédios da Tapada da Torre, ou seja, há um conjunto de obras às quais nós nos candidatamos e que espero que em 2018 algumas fiquem concluídas, mas que outras estejam já em adiantada fase de construção, para que realmente tenhamos a certeza que vai ser uma realidade isto que é fundamental. E quero também que as questões dos médicos de família ou da falta de médicos estabilize de vez. Neste momento a situação está a entrar numa normalidade que há muitos anos que não tinha. Eu nunca conheci como autarca a normalidade que agora está a ter, de tal forma que a Autoridade de Saúde vai reabrir o posto médico de colaboração com a Câmara e com a Junta de Freguesia, o posto médico de Alcaravela, ou seja, que já há muitos anos que estava fechado. Por isso há uma capacidade, quero que isto seja uma realidade e que não seja só, e não vai ser, quero que haja realmente esta consolidação deste esforço que temos andado a fazer, lutando para que as pessoas percebam que interioridade não é sinónimo de inferioridade, mas esta questão dos médicos foram muitas horas, muitos quilómetros, muita escrita, muita tinta de volta dos decisores políticos, desde ainda do tempo do ministro Paulo Macedo, desde as reuniões que eu tive com os diferentes grupos parlamentares na Assembleia da República, ou seja, tem sido uma insistência que eu costumo dizer, bom, pelo menos
por cansaço, eu vou conseguir vencê-los. Presidente, dividindo a nossa conversa por setores, por assim dizer, o Conselho de Sardual está então associado a esta matriz cultural que tem dado excelentes frutos. Sardual é conhecido por essa sua essência cultural. Aquilo que eu agora lhe pergunto é o seguinte: vai haver espaço para o reforço nesta aposta? Haverá mais espaço para apostar na cultura, ou está na hora de dirigir esforços para outras áreas para tentar cativar outros públicos para que visitem o Conselho? O que eu acho que nós devemos analisar o nosso Conselho e a nossa região da seguinte forma: perceber o que é que nós, no nosso Conselho, temos capacidade de dar, que não seja concorrencial com a nossa região e que seja uma mais-valia para a próxima região, para a própria região, que acrescente valor à própria região. E foi essa análise que nós fizemos, percebendo que nós temos ali, no âmbito do património, no âmbito do património cultural, material e imaterial, poucas vilas têm, em 1500 metros, 6 capelas e 3 igrejas, como o Sardual tem, e todas elas com uma grande riqueza. Temos uma aposta cultural que começa por ser fruto daquilo que é um equipamento cultural que o Sardual tem. Nós temos um Centro Cultural Gil Vicente, que eu tive o privilégio de acompanhar desde o primeiro minuto, que fiz parte da Comissão de Gestão e Programação. Temos o Centro Cultural Gil Vicente e, como eu digo, ninguém tem uma piscina para não pôr água lá dentro, ou para pôr só metade da água. Nós temos aquele equipamento que é um equipamento que pode, e já deu provas disso, pode apresentar qualquer tipo de espetáculo, qualquer tipo de atividade. Agora, e há esta ideia, este princípio, que as políticas culturais, para nós, são iguais ao tipo de políticas, no âmbito das políticas públicas. A cultura é fundamental para os nossos municípios. Eu quero que os sardualenses tenham acesso àquilo que têm nos grandes centros. A cultura é fundamental para percebermos este mundo em constante mutação, para percebermos como é que as coisas mudam, para percebermos aquilo que se passa nos Estados Unidos, aquilo que se passa na Rússia. Temos de ter uma abertura cultural para que percebamos que o nosso mundo não acaba na rotunda de Alferrede ou na rotunda de entrada do Sardual. Há muito mundo para além. E a cultura abre-nos esses horizontes para este mundo. Por isso, gostamos destas coisas, gostamos que as pessoas saiam de lá ouvindo e vendo coisas novas que os levam a pensar, que os obrigam a pensar e que façam também que tenham esta receptividade cultural no âmbito do jazz, como fazemos. Eu tenho amigos com 60 anos que ouviram jazz pela primeira vez no Sardual e nunca mais faltaram a um concerto de jazz. Tenho pessoas que pela primeira vez viram uma Companhia Nacional de Bailado e ficaram apaixonadas pela dança. Ora, o que é lamentável é que as pessoas só tenham acesso a estas coisas aos 50 e muitos anos, 60 anos. Aí já não podemos corrigir. Podemos sim minimizar os estragos, oferecendo agora uma obrigação nós temos, na juventude, de proporcionar-lhes este tipo de atividades para um desenvolvimento equilibrado, não só enquanto jovens, mas para um desenvolvimento equilibrado de uma sociedade. As políticas públicas culturais, para nós, são tão importantes como as políticas da saúde, como as políticas da educação, como transportes, como a ação social. São fundamentais para o desenvolvimento equilibrado de uma sociedade. E depois fazemos uma coisa que é uma coisa tão simples como tudo isto. Em vez de investirmos todo aquilo que é o orçamento cultural do município em 3 ou 4 dias de festa do Conselho, não. Fazemos festas do Conselho com grupos não tão atrativos, eventualmente, com nomes tão grandes, sonantes, pelo menos em todos os dias, mas permitimos que durante o ano, ou seja, aquilo que nós não queremos é que ter um bom programa cultural em 3, 4 dias de festa e depois o resto do ano seja um deserto cultural. Não, isso não queremos. E aquilo que nós vamos fazer neste momento é consolidar o que já temos. Não vale a pena estarmos aqui a inventar muito mais ou querer fazer tudo. Nós temos um festival de jazz que vai para o terceiro ano, sim, e que tem sido um sucesso, com um crescente de participação, de assistentes, fantástico. Temos um festival internacional de piano, que é algo que era impensável há uns anos ter num município com 92 km², 4.000 habitantes no centro de Portugal, onde vem gente de todo o mundo. Em 2017 tivemos cerca de 30 participantes, Rússia, República Checa, Itália, Japão, China, Estados Unidos, portugueses, claro, e muito bons, que se deslocaram para estar durante uma semana no Sardual.
Com eles teve o professor Aquilo de Elvinha, que é um dos maiores especialistas, dos melhores professores, dos melhores pianistas de todos os tempos, um grande especialista em Liszt, alguém que tem a obra de Liszt toda gravada, a obra integral de Beethoven também. Tivemos também Wolfgang Holzmeier, que é só o diretor do Festival de Música de Salzburgo, um dos maiores barítonos da atualidade, um dos professores mais conceituados do mundo, que se deslocou de Salzburgo a uma pequena vila chamada Sardual para estar durante uma semana connosco, dando masterclasses e assistindo. O que é que se passa aqui? Que há 2 anos que há um prémio de um festival internacional de piano, é uma bolsa de estudo em Salzburgo, de uma vila chamada Sardual. Deixa-me lá ir ver o que é que se passa. E então, Wolfgang Holzmeier, um dos maiores barítonos do mundo na atualidade, esteve connosco, conviveu no Sardual. Este ano também fizemos uma novidade que foi uma aposta ganha. Distribuímos pianos por várias capelas da vila, o que para os alunos trabalharem, para os concorrentes, alunos e concorrentes. E quem estivesse no Sardual durante aqueles dias, fazendo o percurso desde o Largo do Pelourinho até ao Centro Cultural, estava sempre a ouvir música. Foi um ambiente fantástico. Tudo isto faz parte da nossa estratégia. Porquê? Porque durante aquela semana tivemos muita gente, tivemos aquelas pessoas que estavam a residir no Sardual, tivemos pessoas que almoçaram nos nossos restaurantes, que jantaram, que tomaram um pequeno almoço, que passearam, que compraram recordações, não só aqueles que estavam no festival, mas aqueles que vieram assistir aos concertos. Por isso eu acredito também que esta nossa aposta da cultura é não só importante, não é só importante para o desenvolvimento equilibrado para a formação da comunidade e para a formação pessoal de cada elemento da nossa comunidade, mas também porque é uma forma de desenvolvimento económico. Mas é uma forma de desenvolvimento económico que infelizmente temos poucos concorrentes na nossa região com esta estratégia. Ou seja, por isso, o que é que nós podemos dar? Se não há nenhum festival internacional de música aqui, de piano, na nossa região, por que não fazê-lo? Posso lhe dizer, há bem pouco tempo, propuseram-me a realização de um festival de uma outra coisa, que não interessa, e eu disse não. Então, mas porquê? Não, porque na nossa região, a região média, já existe. Por isso não vale a pena. Eu quero é que os meus colegas e que aquele município do concelho que faz parte da nossa comunidade tenham maior sucesso neste tipo de festival e que toda a gente saiba que naquela altura os caminhos vão dar ali para aquele tipo de atividade e que na primeira semana de maio todos os caminhos vão dar ao Sardual para termos o Festival Jazz e na primeira semana de julho todos os caminhos vão dar ao Sardual para ter o Festival Internacional de Piano. É esta visão de território que nós temos que ter. Por isso, há espaço para aquilo que temos neste momento crescer. E vai crescer. Agora, fazer mais, não, vamos dividir estas coisas por todos e vamos fazer aqui, quem quiser assistir a um festival de acordeão, olha, por exemplo, vai à Ferreira dos Ezes, que o faz muito bem. Quem quiser assistir a outro tipo de festival, olha, vai aos materiais diversos, Alcanena. Agora, não devemos andar todos a fazer a mesma coisa. Isso, então, é deixar aqui por terra todo o sucesso que estas atividades possam vir a ter. E o sucesso destas atividades tem tido eco, por exemplo, na ajuda da fixação de população no concelho? Bom, não tanto já é necessário mais? Não chega, é verdade. Chega. As pessoas fixam só não têm emprego. Nós estamos a trabalhar para que as pessoas possam ter, pelo menos, para já, aqueles que lá estão, que se possam manter com qualidade. Agora, estas coisas, e quando estamos a falar na área da cultura, são coisas que demoram muito tempo. Aquilo que eu costumo dizer, e utilizando até uma frase, uma expressão do Papa Francisco, é: todos nós olhamos para o cimo da escada. Todos nós gostamos de chegar ao fim da escada, ao cimo da escada. Esquecemos é que para chegar ao cimo da escada temos que subir de degrau a degrau. E às vezes estes degraus têm uma subida dura. Às vezes temos que subir 2, descer 1, subir 3, descer 1, mas não podemos desistir. E se calhar nunca vamos chegar ao cimo da escada. Agora, quem quer chegar de repente ao cimo da escada é uma subida que não é sustentável, por isso não é duradoura e nós não queremos isso. Nós estamos a trabalhar para que o Sardual tenha sucesso, seja sustentável daqui a 10, 15, 20 anos. Nós não governamos para as próximas eleições. Nós governamos, como alguém já disse, para as próximas gerações. Mesmo que isto tenha custos políticos, às vezes as pessoas não entendem. Não é fácil de entender que esta aposta que nós estamos a fazer na cultura vai dar os seus frutos daqui, já passaram 4 anos, daqui a mais 6 ou 7 anos. Já estão a dar, temos pequenos sinais, sabemos que o caminho é este, sabemos que podemos ir por este caminho. Agora, aquilo que eu peço aos sardualenses é que tenham paciência, porque isto vai resultar, e vai resultar de uma forma que de outra forma não resultaria. Porquê? Lá está, porque
É aqui que queremos ser diferenciadores e competitivos, porque tem de haver esta competição saudável também entre os municípios. O que é que faz uma empresa fixar-se no Sardual e não que se fixar, por exemplo, não sei, num outro município? Aquilo que nós podemos acreditar também, e eu acredito nisso, é que por sermos uma vila pequena, por termos esta aposta cultural, por termos o tempo que outros grandes centros não têm, possa haver empresários que tenham esta consciência social e que esta consciência social seja fundamental para a sua estratégia de fixação da sua empresa. Porquê? Porque sabem que ali tem funcionários com tempo. Sabem que tem funcionários também em que a escola tem boas condições para os seus filhos, não só dos funcionários, mas também deles próprios. Sabem que há ali uma qualidade de vida que pode resultar também naquilo que é a boa execução da sua empresa. Bom, demora muitos anos a construir uma estratégia destas. Eu só vou ter estes 4 e mais 4, mas quero que os meus filhos colham os frutos e os meus netos desta estratégia que eu estou convencido que vai ser a melhor estratégia para que o Sardual seja sustentável. Falou em empresas, captação de empresas. O que é que vai ser feito durante estes próximos anos para que haja esse poder de atratividade? É uma boa pergunta neste sentido, porque durante estes 4 anos nós tivemos a perceber qual era o caminho que queríamos levar e tivemos também a divulgar, atenção, que no Sardual há todo este potencial. Agora é claro que vamos trabalhar este mandato. O grande desafio é precisamente esse. Como é que agora vamos aproveitar tudo isto que foi feito? Como é que vamos transformar todos estes recursos que nós temos num produto que seja sustentável e que acrescente valor? Estamos a pensar como é que vamos fazer esta questão dos próprios incentivos à fixação, sendo certo que alguns já existem, o caso da ARU, o caso da nossa própria zona industrial, que ainda hoje em reunião de Câmara aprovámos o valor de preço de metro quadrado por lote, porque temos um conjunto de empresas que se querem fixar no Sardual e que temos, através do nosso gabinete de apoio empresário, que o fizemos também com este intuito, temos empresas que já manifestaram a sua intenção de se instalar no Sardual. Por isso, são pequenos sinais que nos levam a pensar que o caminho é este. Agora, há outras questões também muito importantes que fazem parte da nossa estratégia. O Sardual tem ensino superior, coisa que não existia há muitos anos. Mas nós não temos só ensino superior só por ter e não damos formação às pessoas e por aqui terminamos. Também analisamos aquilo que é o nosso potencial e a nossa capacidade de ajudar as pessoas a criar o seu próprio posto de trabalho e a desenvolver-se. Por exemplo, no sítio onde é a loja do cidadão, mas também é o arquivo municipal, que era uma lacuna que o Sardual tinha, mas também o espaço empreende. O que é este espaço empreende? É um espaço numa lógica de co-work em que as pessoas, aqueles empresários ou aqueles jovens empreendedores que não precisam mais do que uma secretária e um acesso à internet, possam ocupar aquele espaço durante um determinado período e possam ali ter a sua sede de empresa e ter também uma sala de reuniões para poder receber os seus contactos. Este espaço existe, tem alguns empresários e algumas entidades a utilizar este espaço. Gostaríamos que mais tivessem, mas também a nossa economia tem sido o que todos sabemos. Agora eventualmente é que pode começar a crescer também e que a procura possa existir, mas também temos o ensino superior, como disse, mas também temos o espaço Artof, o espaço partilhado para as artes e ofícios, ou seja, nós temos ali uma estratégia, um triângulo, que há no Centro Cultural e no antigo Lagar dos Paulinos o conhecimento que é transmitido às pessoas, depois há o espaço Artof, que é um espaço em que há pequenos ateliês que podem ser ocupados por empreendedores, com a particularidade de terem aqueles equipamentos mais caros que são pertença do município e que são partilhados por todos, de acordo com um conjunto de regras, e temos depois também o espaço Cada Terra, que é um espaço expositivo e um espaço de comercialização daquilo que são os produtos que eles possam fazer. Isto no âmbito do quê? Daquilo que também é a nossa estratégia, um curso técnico superior profissional de produção artística para a conservação e a restauro, porque entendemos que estas coisas têm que estar ligadas. E se nós temos todo este património, nós temos toda esta riqueza, todo este recurso que queremos transformar em produto, depois não podemos ter um curso
recurso numa outra área qualquer, que não tenha nada a ver com o nosso território, porque assim não resulta. Permita-me tomar o pulso, por assim dizer, à vila propriamente dita. Um casal, alguém que se queira fixar no Sardual e que esteja à procura de habitação nesta altura, como é que está o mercado em termos de arrendamento ou até em termos de compra? Há oferta que possa equilibrar-se com a eventual procura? Há oferta de compra, não há de arrendamento. É, na verdade, um problema que nós temos, que já fizemos várias ações com possíveis proprietários, desde o reabilitar, fazendo-lhes chegar informação de programas como o reabilitar para arrendar e outros mais. Temos sensibilizado os proprietários, também a questão da ARU e daquilo que são os incentivos fiscais para quem queira recuperar as suas habitações dentro da área de reabilitação urbana. Agora, na verdade, é difícil, o arrendamento não está fácil no Sardual. Isso faz com que, na verdade, muitos casais que sei e que me têm falado nisso, que gostariam de morar no Sardual, mas o mercado de arrendamento neste momento não dá resposta àquilo que é a procura. A venda há vários apartamentos, há várias habitações que estão disponíveis para venda. Acredito que seria, na verdade, muito bom, porque muito mais gente viveria no Sardual, lá está, por todas estas ofertas, por toda esta qualidade, mas aqui também, estamos a trabalhar também para os empresários nesta área. É importante que eles vejam que o Sardual tem aqui um potencial de crescimento e que muita gente quer morar no Sardual. Por isso, é claro, temos que aprender com aquilo que foi as asneiras que se fez no âmbito da construção civil e não podemos ter uma evolução tão desregrada como houve até aqui, mas algo pode ser feito e acredito que se houver investimento também nessa área, a procura, eu tenho a certeza que já existe. Aqui nesta área, uma Câmara Municipal pouco mais poderá fazer do que uma ação sensibilizadora. É verdade, quer dizer, nós não nos podemos substituir aos proprietários, nós temos os nossos equipamentos de habitação, nós temos os nossos bairros que temos que zelar por eles e também são objeto de intervenção, como há pouco disse, que era um dos desejos para no final de 2018, mas temos é que criar todas estas condições para que alguém perceba que se eu recuperar este meu edifício, há de certeza alguém que o quer arrendar. Presidente Miguel Borges, para 2018 houve aqui ou haverá aqui a necessidade de reforçar medidas tendo em conta os apoios sociais àqueles que mais necessitam? Bom, aquilo que nós gostaríamos era de cada vez menos haver necessidade de apoios sociais. Que o orçamento das necessidades de apoios sociais seja o menor possível, mas na verdade nós damos resposta e damos respostas novas, como por exemplo o programa ABEM no âmbito do medicamento. Nós fomos dos municípios piloto neste processo em que os sardualenses que, por diversas razões, e pode ser uma razão só momentânea, ocasional, não tenham capacidade de ir à farmácia e trazer todos os medicamentos prescritos por receita médica, este programa ABEM, um protocolo que nós fizemos com a Associação Dignitude, permite que, depois de analisado o processo no âmbito do núcleo executivo do Conselho Local de Ação Social, se possa dizer esta pessoa precisa de apoio na área do medicamento. Então é-lhe dado um cartão, neste protocolo com a Associação ABEM, a pessoa dirige-se às farmácias aderentes da Associação ABEM, no Sardual assim é, e não paga absolutamente nada de medicamentos. Custa-lhe 5 cêntimos, 10 cêntimos, 50 euros ou 500 euros o conjunto de medicamentos. Não há limite nem de idade para usufruir desse programa, nem limite de custos, chamemos-lhe assim. Infelizmente só tem que estar então doente, neste caso é uma condição não, que... Sim, pode necessitar. E estar carenciado mesmo financeiramente. E estar dentro daquilo que são os parâmetros e a análise feita pelo Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social. E porquê? Porque infelizmente nós sabemos que no nosso país, e vemos com alguma frequência, as pessoas na farmácia terem que optar por aqueles medicamentos que acham que lhes fazem mais falta porque não há dinheiro para todos. E isto do Sardual, quem precisa tem este apoio. Além de todos os outros, nós fazemos apoios sociais que não são diretamente de uma ajuda social, mas, por exemplo, as refeições gratuitas para todas as crianças, desde o jardim de infância até ao 6º ano, é fundamental para todas as crianças mesmo, independentemente daquilo que seja a possibilidade do seu agregado familiar, por uma razão muito simples, porque sabemos também que a classe média foi a classe mais afetada de toda esta crise, foi a classe que mais
tem pago esta crise, e aquilo que nós queremos é que um pai ou uma mãe não tenha que fazer opções em relação àquilo que é fundamental para o seu filho. E nós dizemos, olha, nós assumimos as refeições escolares e estes 30 euros ou 60 euros ou 90 euros, conforme o número de filhos que gastaria por mês, que sirva para continuar a pagar a natação, que sirva para continuar a pagar o judo, que sirva para continuar a andar no inglês, porque isso é fundamental para os seus filhos. Por isso, são este tipo de apoios que nós continuamos a dar, de uma forma que muitas vezes até nos perguntam se nós damos apoio, porque não divulgamos, não publicitamos, porque é um trabalho invisível, mas é um trabalho fundamental e é um trabalho mais gratificante, é um dos grandes trabalhos gratificantes desta vida autárquica. Aliás, é um pelour da ação social que eu não delego de forma nenhuma, não só como Presidente do CLAS, como da CPCJ, é algo que é muito importante, as políticas de proximidade, e que está presente. Claro que politicamente é aquilo que menos resultados traz, mas é também o que menos me interessa. Muito bem, estamos já na reta final deste Uma Hora Com. Não o condiciono agora com qualquer questão, algo que tenha ficado por dizer, algo que queira acrescentar? Não, o que eu quero realmente dizer é que reforçar esta minha preocupação em relação à proteção civil e floresta. E, na verdade, foi aqui também aos microfones da Rádio Hertz que eu alertei para um conjunto de situações que não estavam a ser bem resolvidas e que, lamentavelmente, volto a dizer, temo que elas não estejam resolvidas, e temo que aquilo que foram os problemas que tivemos no ano 2016, 2017, 2015, 2014, 2013, porque isto não é novo, se volta a repetir no ano 2018. Tem de haver políticas rigorosas, tem de haver a assunção de compromissos de uma forma clara e inequívoca por todos aqueles que são responsáveis do terreno. E este é o meu grande desafio internamente, o que me permite, ao fazê-lo, arrumando a casa internamente, e está arrumada já há muito tempo, que possa também ter esta legitimidade de exigir que o país o faça, que os nossos governantes o façam e que assumam aquilo que são as responsabilidades. Porque, e muitas vezes até com outro tipo de prejuízos que eu não me importo de o ter. Esta exposição que infelizmente às vezes tenho para dizer que estas coisas não estão bem, tem um custo. Mas o que é certo é que, de certeza absoluta, que os bombeiros não vão ser maltratados em termos de refeições como foram até aqui. Tenho a certeza absoluta que em 2018 vai haver outra atenção quando se fornece refeições aos bombeiros. Pelo menos aqui e noutras coisas mais, o país está a mexer. E aquilo que eu apelo é para que outros colegas que saibam destas situações, que o façam também, que o denunciem. Nós não nos podemos calar. Nós, ao calarmos sobre estas situações, é estarmos coniventes com as desgraças que possam acontecer no futuro. Eu hoje não sei o que é que seria de mim, sabendo eu que podia divulgar, gritar, alertar para situações como aquelas que poderiam vir a acontecer e que elas tivessem acontecido como aconteceram em Pedrógão e que eu tinha-me calado. Pouco fiz. Ou quase nada, porque não me deram ouvidos, não me deram razão, não me quiseram ouvir. Mas o que é certo é que depois a realidade deu-me razão e agora já está tudo muito preocupado. Por isso que sirva de lição também neste aspecto. Ouçam os autarcas que estão no interior, ouçam os autarcas que estão no terreno, porque os governantes têm muito a aprender com eles. Muito bem, Presidente Miguel Borges, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, muito obrigado. Tudo corra pelo melhor. Muito obrigado. E assim finalizamos mais esta edição de Uma Hora Com. Vamos voltar na próxima quarta-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.